Taiyu era apenas um jovem órfão, tentando sobreviver à dor de um passado trágico, quando o destino o jogou nos braços de Mutsumi, a garota mais incrível que já conheceu, e por acaso, herdeira de uma lendária família de assassinos. A vida dele vira de cabeça para baixo quando descobre que Mutsumi está na mira de inimigos perigosos. Determinado a protegê-la, Taiyu decide se casar com ela, não só para enfrentar seus rivais, mas para garantir um futuro juntos, cheio de paixão e adrenalina. Dias após perder sua família em um terrível acidente de carro, Taiyu, ainda abalado, olhava fotos antigas durante o funeral. O peso da perda o fazia querer se fechar para o mundo. Quando Mutsumi, sua amiga de infância, segurou sua mão com carinho, ele tentou se afastar, mas ela não desistiu. Com um olhar firme e um sorriso acolhedor, ela prometeu estar ao seu lado, não importa o que acontecesse. Aquela promessa quebrou as barreiras de Taiyu e ele finalmente deixou as lágrimas rolarem, aliviado por não estar tão sozinho. Semanas depois, na escola, Mutsumi apareceu com uma marmita caprichada para o almoço de Taiyu. Enquanto colocava o prato na frente dele, perguntou por que ele insistia em afastar todo mundo. Meio sem jeito, Taiyu soltou um comentário atravessado, dizendo que ela deveria guardar o jeito de mãezona para quando encontrasse um cara qualquer na esquina. Mutsumi, sem se abalar, praticamente o obrigou a aceitar a comida, com um sorriso que dizia que não aceitava não como resposta. Ele agradeceu, meio sem graça, e perguntou por que ela recusou o convite do capitão do time de futebol. Naquele momento, o vice-diretor, Kyo Ichiro, apareceu do nada, com um jeito exagerado que lembrava um agente secreto de filme. Ele roubou um pedaço da comida de Mutsumi e elogiou o tempero, deixando-a surpresa por ele já estar de volta de uma viagem de palestras. Kyo Ichiro, com um sorriso enigmático, disse que voltou só para ficar perto dela e pediu que Taiyu o encontrasse depois da aula, antes de sair com um ar misterioso. Mais tarde, no escritório de Kyo Ichiro, Taiyu se perguntou por que o vice-diretor estava sentado tão perto, ignorando a cadeira vazia ao lado. O clima ficou ainda mais estranho quando Kyo Ichiro abriu uma galeria de fotos de Mutsumi no computador. Antes que Taiyu pudesse processar, ele mostrou um vídeo onde quase acabou com o capitão do time de futebol. O coração de Taiyu disparou, e quando pensou em gritar por socorro, Kyo Ichiro encostou uma faca em seu pescoço, murmurando que não suportava a proximidade dele com Mutsumi. De repente, uma garota vestida com roupas esquisitas, parecendo embrulhada em papel higiênico, invadiu o escritório pela janela. Taiyu, em pânico, tentou desligar a situação, como se fosse um sonho. Mas ao abrir os olhos, viu-se cercado por Mutsumi e um grupo de figuras estranhas que pareciam saídas de um laboratório secreto. Desesperado, ele pulou do sofá, exigindo saber o que estava acontecendo. Mutsumi, com calma, revelou que aqueles eram seus irmãos, todos membros de uma família de espiões com habilidades sobre-humanas. Enquanto Kengo tentava explicar que Kyo Ichiro era o assassino mais temido do país, o alarme da casa disparou, sinalizando que ele estava de volta. Futaba, sem rodeios, disse a Taiyu que a única forma de protegê-lo era casando com Mutsumi. Ela hesitou, argumentando que não podiam forçar Taiyu a entrar na família depois de tudo que ele perdeu. Mesmo assim, os irmãos decidiram enfrentar Kyo Ichiro, enquanto Mutsumi e Kengo levaram Taiyu para se esconder no fundo da casa. Mas Kyo Ichiro foi mais rápido. Ele os alcançou, e com um olhar frio, mandou Mutsumi parar de proteger Taiyu. Quando ela e Kengo partiram para o ataque, Kyo Ichiro usou teias de ferro para prendê-los, revelando que Kengo estava disfarçado de Mutsumi. Ele também exigiu que Mutsumi abandonasse o disfarce de Taiyu, insistindo que só ele podia protegê-la. No último segundo, Taiyu emergiu de trás de um quadro na parede, declarando que estava pronto para casar com Mutsumi. Vendo a determinação nos olhos dele, ela ativou a segunda metade de seu anel e jogou para ele. Kyo Ichiro tentou impedir com suas teias de ferro, mas Taiyu, com uma coragem que nem ele sabia que tinha, atravessou o obstáculo, pegou o anel e oficializou o casamento. Os irmãos, aparecendo em seguida, comemoraram a entrada de Taiyu na família. Na manhã seguinte, em sua casa, Kyo Ichiro apareceu para dar as boas-vindas com uma nova tentativa de ataque, seguida de uma sessão de dança forçada com suas teias de ferro. Mutsumi chegou a tempo de interromper, mas Kyo Ichiro, em um movimento brusco, agarrou os dois e pulou pela janela, escapando por pouco de uma bomba que reduziu a casa a escombros. Chocado, Taiyu perguntou se aquilo era só um bom dia exagerado. Kyo Ichiro, sério, revelou que a explosão era uma tentativa de assassinar Mutsumi. Dentro de uma limusine, ele explicou que a vida dela sempre estaria em risco, já que ela era a atual líder da família e futura chefe do submundo dos assassinos e espiões. Ele contou que a linhagem deles era marcada por humanos com poderes extraordinários, exceto por um membro normal em cada geração, responsável por passar o gene que gera os próximos assassinos. Mutsumi, como portadora desse gene e líder da família, precisava ser protegida a todo custo.
De repente, um grupo de assassinos do submundo atacou a limusine em plena luz do dia, com uma chuva de balas. Taiyu, quase em pânico, viu Mutsumi manter a calma e dizer que não havia com o que se preocupar, já que Goliath, o cachorro da família, era um motorista fora da curva. Enquanto Taiyu rezava como se estivesse em um filme de terror, Kyoichiro tomou um gole de chá, saiu da limusine e, com suas teias de ferro, transformou os inimigos em cinzas. De volta ao carro, ele revelou que um terrorista especialista em bombas estava atrás de Mutsumi e deu a Taiyu sua primeira missão: mantê-la viva por um dia inteiro. Ele entregou uma arma a Taiyu e disse que o bombardeiro anunciava seus ataques no Twitter, prometendo reunir Taiyu com sua família se algo acontecesse com Mutsumi. Durante o resto do dia, Taiyu vigiou a escola como um falcão, notando o quanto Mutsumi estava atenta ao ambiente. Isso o deixou ainda mais determinado a protegê-la. Mas após o almoço, ele baixou a guarda por um momento, aceitando um chocolate de um amigo. Quando recobrou a consciência, estava no conselho estudantil, com Mutsumi ao seu lado, explicando que a enfermaria estava fechada. Foi então que ele viu, horrorizado, uma bomba presa ao teto. A explosão sacudiu tudo, mas Taiyu, com um reflexo rápido, puxou Mutsumi para o chão, salvando os dois por um triz. Ofegante, ele percebeu que o bombardeiro estava rastreando cada passo dela através dele. Quando notou uma última bomba escondida em sua camisa, Taiyu não pensou duas vezes. Decidiu se sacrificar para protegê-la. Ele pulou para longe, mas, antes que o pior acontecesse, Kyoichiro desativou o explosivo com uma precisão assustadora e elogiou Taiyu por não abandonar a missão. De volta ao prédio, os outros membros da família surgiram, revelando que estavam escondidos pelo campus, ajudando Taiyu em sua primeira missão. Shinzo apareceu arrastando o bombardeiro, e Kyoichiro, com um sorriso sádico, envolveu o vilão com a própria bomba antes de jogá-lo para o céu, transformando-o em um espetáculo de fogos de artifício para todos. Naquela noite, Taiyu dormiu na mansão da família de Mutsumi. Pela manhã, ele foi até o quarto de Futaba para agradecer pela hospitalidade e pedir treinamento para proteger Mutsumi de verdade. Futaba, com um olhar sério, disse que ele nunca chegaria ao nível deles, mas Taiyu insistiu, afirmando que estava pronto para qualquer coisa. Para provar o contrário, ela o girou no ar como se fosse um brinquedo, mostrando um pedaço do poder da família. Mesmo assim, Futaba decidiu dar uma chance, mas com uma condição: Taiyu teria que morar na mansão por um mês. Ele aceitou na hora, já que não tinha mais um lar. Mal sabia ele que o chão da mansão era uma armadilha mortal. Quando quase foi perfurado por uma lança escondida, Futaba pediu desculpas por não avisar que a casa era uma máquina de matar, e que, se ele não ficasse mais forte e rápido, não duraria muito. No dia seguinte, Taiyu tentou ignorar o despertador para dormir mais um pouco, mas o aparelho explodiu, quase transformando-o em churrasco humano. Durante o café da manhã, ainda tremendo, ele perguntou a Mutsumi como ela sobrevivia sem poderes em um lugar tão perigoso. Os irmãos explicaram que o sistema da mansão reconhece membros aceitos da família e não os ataca. De repente, Taiyu sentiu uma dor de estômago insuportável. Ao saber que a comida continha doses de veneno para criar resistência, ele correu para o banheiro, só para dar de cara com um sistema de segurança futurista. Após 3 semanas lutando para sobreviver às armadilhas, Taiyu começou a se adaptar à mansão mortal, surpreendendo todos. Até eles levaram meses para dominar as defesas. Numa manhã, durante o café, Taiyu pediu o leite a Mutsumi, como de costume. Mas, após um gole, o veneno o pegou de surpresa, e ele disparou para o banheiro enquanto os outros tentavam consolar Mutsumi, que se sentia culpada por quase derreter o estômago dele. De repente, ouviram Kengo gritar. Encontraram Taiyu desmaiado perto da porta. Nanao o levou correndo para o laboratório, e quando ele acordou, insistiu que estava bem. Futaba, desconfiada, arrancou o disfarce que Kengo havia dado a Taiyu, revelando que ele estava recebendo ajuda dos outros para parecer mais forte. Irritada, ela repreendeu Nanao por permitir aquela farsa. Quando Taiyu tentou assumir a culpa, Futaba, com um golpe rápido, deixou-o tonto e disse que ele precisava ir com calma. Ela entregou um livro de treinamento que usou no início para ajudá-lo. Dias depois, graças aos cuidados médicos de Nanao, Taiyu se recuperou completamente e até conseguiu desativar o código de segurança do banheiro. A família celebrou, e de repente, o anel de Taiyu começou a brilhar. Eles explicaram que a mansão o havia aceitado como membro oficial. Com isso, Futaba concordou em começar seu treinamento como assassino, já que ele provou seu valor. Na semana seguinte, enquanto caminhava para a aula com Mutsumi, Taiyu sentiu uma bola de beisebol vindo em direção à cabeça dela e a pegou sem nem olhar. O treinador do time, empolgado, achou que tinha encontrado a salvação para anos de derrotas. Mais tarde, no almoço no terraço, Taiyu notou o olhar estranho de Mutsumi e perguntou se tinha feito algo errado. Ela o alertou para tomar cuidado com suas habilidades em público, já que as garotas da escola começaram a chamá-lo de ninja de supermercado, por causa de seus passos silenciosos. Naquela tarde, na mansão,
Taiyu acompanhou Mutsumi ao escritório da família para organizar uma pilha de papéis. Ele perguntou por que só ela fazia isso, e Mutsumi lembrou que, como líder da família, a responsabilidade era dela. Eles notaram que Kengo esqueceu um anexo importante para o relatório semanal. Ao chegarem ao quarto dele, foram quase nocauteados pelo cheiro de uma montanha de roupas sujas. Kengo, aparecendo no topo da pilha, perguntou o que queriam. Mutsumi cobrou o relatório, e ele, com um sanduíche na mão, disse para ela mesma fazer se era tão importante. Taiyu, querendo resolver logo, começou a procurar o documento. De repente, Kengo pulou da pilha, sem roupa alguma, e disse que Taiyu não merecia o estresse do trabalho. Mutsumi, vermelha de raiva, mandou ele se vestir, mas Kengo retrucou, lembrando que eles brincavam juntos no banho anos atrás, antes de ela virar uma tiazinha chata no corpo de uma garota estilosa. Isso foi demais para Mutsumi, que decidiu discipliná-lo. Kengo, esperto, usou sua habilidade de clonagem para enganar Taiyu e fugiu do quarto. Furiosa, Mutsumi ativou o modo de lockdown da mansão para impedi-lo de escapar. Enquanto isso, Shinzo estava em uma missão secreta, infiltrando uma empresa de falsificação de dinheiro. Após roubar a matriz usada para fabricar as notas, o alarme do prédio disparou. De volta à mansão, Mutsumi e Taiyu, já cansados de procurar Kengo, o viram escondido dentro de um quadro. Taiyu tentou pegá-lo, movendo-se rápido demais até para Mutsumi. Mas ao perceber que Kengo escapou por um duto secreto, ela, frustrada, desativou o lockdown. Decidida a encontrar o relatório com Taiyu, ela voltou ao quarto de Kengo. Lá, colocou uma algema no pulso dele e mandou que parasse com o disfarce. Confuso, Taiyu perguntou do que ela estava falando. Mutsumi, convicta, disse que ele havia capturado o verdadeiro Taiyu e estava usando um disfarce para fazê-la desistir do lockdown. Mutsumi, com um olhar afiado, disse a Kengo que o verdadeiro Taiyu nunca entraria em um quarto antes dela. Derrotado, Kengo deixou o disfarce cair e admitiu que a irmãzinha de quem ele zoava na infância não era mais tão ingênua. Mais tarde, Mutsumi serviu um jantar caprichado para Taiyu, que agradeceu aliviado por finalmente comer algo sem veneno. Mas o alívio durou pouco. Uma dose cavalar de cianeto escondida na comida o fez correr para o banheiro. No caminho, o telefone tocou, e Taiyu, ainda zonzo, atendeu, só para ter os tímpanos estourados pelos gritos de Shinzo pedindo socorro. Mutsumi mudou para uma chamada de vídeo, e Shinzo, desesperado, implorou ajuda porque ficou sem munição no pior momento possível. Ela olhou para Taiyu e, com um tom provocador, disse que ele era só um bebezão sem graça, sem armas, mas que precisava ir ajudar Shinzo. Minutos depois, Taiyu invadiu o prédio onde Shinzo estava encurralado. Enquanto tentava localizá-lo, um guarda o avistou e apontou uma arma para sua cabeça, exigindo explicações. Usando o treinamento de armas que Shinzo lhe deu, Taiyu desarmou o guarda com um movimento rápido e o nocauteou, derrubando também os outros capangas da área. Ao encontrar Shinzo, ele estava agarrado a uma pistola como se fosse um ursinho de pelúcia. Mas a calma durou pouco. Todos os capangas do prédio apareceram e Shinzo, como um herói de filme de ação, eliminou todos com uma precisão alucinante. Na fuga, however, Taiyu levou um tiro na coxa e caiu. O atirador, um sniper, ameaçou explodir sua cabeça se Shinzo não se rendesse. No instante em que Shinzo largou a arma, Taiyu jogou um garfo para ele, que usou a improvisação para destruir o rifle do sniper e nocauteá-lo. Carregando Taiyu nos ombros, Shinzo o levou para casa. Enquanto isso, um detetive chamado Shion investigava o local da missão e tentou interrogar o único guarda que Shinzo deixou vivo. Como o homem se recusou a falar, Shion perdeu a paciência, partiu a cabeça do guarda e decidiu focar em Taiyu. Dias depois, ele abordou Taiyu a caminho de casa, pedindo um papo amigável na delegacia. Na sala de interrogatório, Shion jogou fotos de todas as façanhas recentes de Taiyu na mesa e exigiu detalhes sobre as pessoas com quem ele trabalhava, dizendo que um cabeça de vento como ele não podia ter feito tudo aquilo sozinho. Taiyu negou saber de qualquer coisa, e Shion, com um sorriso frio, jogou um copo d'água envenenado na cara dele. Taiyu, que já esperava algo assim, cuspiu o líquido antes que fizesse efeito. Furioso, Shion pegou um martelo e tentou atacá-lo. Taiyu desviou, mas caiu sobre uma pilha de corpos. Quando Shion ameaçou esmagar seu crânio, Taiyu se manteve firme, dizendo que preferia morrer a trair a família de Mutsumi. Shion levantou o martelo, mas Nanao surgiu de trás da parede gritando para ele parar o teste. Confuso, Taiyu perguntou o que estava acontecendo. Nanao revelou que Shion era um aliado que apagava os rastros da família em troca da ajuda deles para viver sua fantasia de ser um Batman psicótico. Shion, rindo, disse que não esperava que Taiyu durasse 2 segundos e tentou pedir ajuda a Kyoichiro, mas o vice-diretor, com sua obsessão por Mutsumi, alegou uma missão urgente e sumiu. No dia seguinte, na escola, Taiyu sentiu uma onda estranha de cansaço tomar conta do corpo. Kyoichiro entrou na sala, anunciando que substituiria o professor na primeira aula.
Quando Taiyu tentou tirar um cochilo, um giz voou em sua direção a uma velocidade absurda, quase abrindo seu terceiro olho. Ele desviou por instinto, e Kyoichiro, usando o código Morse, disse que ele precisava dominar o estado de meio acordado para lutar a qualquer momento, mesmo exausto. Mutsumi, captando a mensagem também em Morse, pediu que Kyoichiro parasse de tentar transformar Taiyu em uma máquina de matar. De repente, Kyoichiro liberou um gás que fez todos na sala desmaiarem. Mutsumi, preparada com uma máscara de gás, permaneceu consciente e tentou impedir Kyoichiro. Vendo Taiyu com a cabeça baixa, Kyoichiro jogou outro giz, mas Taiyu, ativando o estado de meio acordado, se defendeu. Kyoichiro passou o resto do dia treinando-o para dominar essa habilidade, mas à noite, Taiyu assustou Shinzo com um episódio de sonambulismo violento. Algumas noites depois, Shion, exausta após uma maratona de 3 dias jogando videogame, tentou descansar, mas um hacker invadiu seu sistema. Em segundos, ela contra-atacou, invadindo o computador do invasor, mas o hacker escapou no último momento, levando várias fotos de Taiyu. Na manhã seguinte, Shion, com olheiras fundas, contou tudo a Taiyu e Mutsumi, garantindo que não havia mais com o que se preocupar. Mas ela ficou intrigada. Só membros da família tinham a chave de acesso para burlar o firewall. Enquanto caminhavam para a escola, Taiyu escapou por pouco de um ataque surpresa e viu o hacker os perseguindo. Ele agarrou Mutsumi e correu para uma viela, planejando uma emboscada. Mas o hacker, uma garota chamada Kureya, o surpreendeu atacando do telhado. Com um sorriso perturbador, ela declarou seu amor por Taiyu e pediu que ele ficasse parado para que ela pudesse arrancar seu coração. Mutsumi reconheceu Kureya, uma assassina famosa que caçava homens por quem se apaixonava, enchendo-os de agulhas como prova de seu amor psicótico. Taiyu, confuso, perguntou por que ela o queria, e Kureya disse que foi amor à primeira vista após ver um vídeo dele na Dark Web. Ela então derrubou outro assassino que estava atrás de Taiyu, mostrou uma recompensa pública por ele e disse que precisava furá-lo antes de qualquer um. Taiyu recusou calmamente, dizendo que precisava viver por Mutsumi. Kureya riu, mencionando que Kyoichiro, quem deu a ela os arquivos sobre Taiyu, a fez prometer não tocar em Mutsumi. Após exibir uma fração de suas habilidades, ela prometeu voltar e desapareceu. No dia seguinte, Kureya apareceu na escola como aluna nova, retomando sua Operação Conquistar Meu Crush. Durante a semana, tentou emboscar Taiyu várias vezes, mas ele desviava de todos os ataques com facilidade, até começar a ignorá-la completamente. A situação mudou uma tarde, quando Kureya, frustrada, transformou os alunos em zumbis sem mente. Eles imobilizaram Taiyu e Mutsumi tentou protegê-lo, mas o assassino da viela reapareceu, sedento por vingança. Num piscar de olhos, Mutsumi empurrou Kureya para o lado, quase levando um tiro na cabeça. Taiyu, com reflexos rápidos, usou sua arma de choque para nocautear o assassino da viela. Kureya, surpresa, perguntou por que Mutsumi a salvou. Com um sorriso sincero, Mutsumi disse que ficou feliz por outra pessoa enxergar o quanto Taiyu era incrível. Isso acendeu uma faísca em Kureya, que passou a grudar em Mutsumi, deixando Taiyu como coadjuvante na caminhada para casa. Dias depois, no meio de um treino intenso, Nanao ligou para Taiyu, contando sobre uma missão urgente: neutralizar uma arma biológica capaz de acabar com toda a vida na cidade. Quando Taiyu perguntou se ele planejava eliminar os cientistas do laboratório, Nanao explicou que seu objetivo era apenas garantir que a bomba de veneno nunca fosse usada. Ele revelou que engoliu a arma, ativando sua habilidade de destruir venenos, mas isso desativava seu corpo temporariamente. Nanao pediu que Taiyu o tirasse do laboratório. Minutos após Nanao desmaiar, Taiyu chegou ao local, mas estranhou ao ver a maioria dos guardas já nocauteada. De repente, 2 assassinos, Sui e Oga, apareceram. Taiyu se preparou para lutar, mas Sui esclareceu que eram espiões de elite do governo, enviados para destruir o laboratório. Oga, empolgado, começou a elogiar Taiyu, dizendo que ele já era uma celebridade no submundo. Juntos, eles eliminaram os guardas restantes e encontraram Nanao. Mas quando Taiyu correu para checá-lo, Oga o atacou, dizendo que precisavam matar Nanao para garantir que o veneno não escapasse. Taiyu se colocou na frente do amigo, pronto para lutar, mas Sui usou uma habilidade sônica que destruiu sua arma e o deixou paralisado, com cortes pelo corpo. Sui prometeu acabar com Nanao sem dor, mas no último segundo, Nanao acordou e jurou que o veneno estava neutralizado, mostrando um adesivo de veneno como prova. Convencido, Sui o poupou e entregou um unguento especial para os ferimentos de Taiyu, mas não sem zombar, dizendo que salvar um fracote como ele era perda de tempo. No dia seguinte, na mansão, Kyoichiro estava furioso, tostando Taiyu por envergonhar a reputação da família no submundo. Nanao e Mutsumi chegaram a tempo de interromper, mas Taiyu, sentindo-se culpado, admitiu que merecia a bronca por prejudicar a fama deles.
Kyoichiro, com um olhar cortante, disse que um zero à esquerda, como ele nunca faria, ninguém temer a família. Mesmo assim, ofereceu uma chance. Taiyu seria poupado se conseguisse se tornar melhor que Sui. Dias depois, em um trem, Sui notou Taiyu e debochou, dizendo que sentia a falta de aura dele a quilômetros. Taiyu admitiu ser fraco, mas declarou que seguiria Sui até aprender o suficiente para ficar mais forte. Sui riu, dizendo que ele nunca o acompanharia. Ao descerem, Sui usou sua habilidade de velocidade da luz para sumir. Mas Taiyu, esperto, encontrou uma forma de rastreá-lo. Frustrado, Sui rasgou as roupas de Taiyu para distraí-lo. Mesmo assim, nas semanas seguintes, Taiyu continuou seguindo Sui e Oga em todas as missões, sem desistir, apesar de ficar sem roupa mais vezes do que gostaria. Finalmente, ele conseguiu completar um dia inteiro com as roupas intactas. Sui, então, decidiu acabar com o jogo de pega-pega. Ele avançou para um ataque rápido, mas Taiyu, graças às incontáveis perseguições, dominou o ritmo dos golpes de Sui e o jogou contra uma lápide no cemitério. Impressionado, Sui admitiu que Taiyu tinha potencial. Enquanto Oga cuidava dos ferimentos de Taiyu e o elogiava, Sui decidiu parar de tratá-lo como um inútil. Alguns dias depois, Mutsumi arrastou Taiyu para um piquenique no parque, carregando comida suficiente para um banquete. Taiyu tentou adivinhar o plano dela, mas ficou chocado ao ver Mutsumi cumprimentar Sui como velho amigo. Quando perguntou como se conheciam, ela explicou que, no submundo, todos acabam se cruzando algum dia. Sui disse que a conversa podia esperar e os levou a um café para uma reunião com seu chefe. Ele pediu um milkshake com um nome que parecia uma arma química, mas em vez de uma bebida, foram jogados por um alçapão. Enquanto Sui tentava impressionar Mutsumi com seu charme, Taiyu lutava para sobreviver à queda. No último segundo, uma mulher chamada Han, com um jeito extravagante, o salvou de uma pedra gigante. Enquanto devorava os bolos que levaram, Han revelou ser a líder do esquadrão de elite de Sui e colega de classe de Kyoichiro, mas pediu que não mencionassem o esquisitão do Alabama perto dela. De repente, Kyoichiro invadiu o lugar, exigindo que libertassem Mutsumi. Han retrucou, dizendo que Mutsumi foi por vontade própria, cansada de um irmão que vivia tentando se estranhar. Os dois começaram uma briga que destruiu o andar inteiro. Sui tentou intervir, mas foi jogado como uma mosca. Quando Mutsumi se meteu entre os golpes para pará-los, Taiyu a protegeu, levando uma pancada que esmagou suas bochechas. Isso fez Han perceber que podia confiar nele. Han pediu a ajuda de Taiyu para investigar um político chamado Yoshima Masa, que, apesar de se vestir como um mascote de uma rede de fast food e dançar de forma ridícula, era adorado pela nação. Ela suspeitava de um plano sinistro envolvendo trigêmeos assassinos a serviço dele. Como Yoshima Masa reconheceria qualquer membro do esquadrão de Han ou da família de Mutsumi, Taiyu era a escolha perfeita por ser novo no submundo. Na tarde seguinte, durante um comício, Yoshima Masa apresentou sua nova assistente, Taiyu, disfarçado de mulher, já arrependido da escolha. Nos dias seguintes, ele observou Yoshima Masa e seus trigêmeos tentando captar qualquer pista do plano. Tudo o que viu foram danças horríveis que o traumatizaram. Quando Yoshima Masa o forçou a dançar com eles, Taiyu percebeu que as coreografias eram, na verdade, mensagens em código Morse. Decifrando os movimentos, ele descobriu o plano: explodir todos os rivais de Yoshima Masa. Dias depois, uma reunião foi marcada com todas as figuras públicas que não apoiavam Yoshima Masa. Ele esperou pacientemente que todos subissem ao palco antes de ativar a bomba. Mas, para surpresa geral, ela explodiu na fonte do lado de fora. Furioso, Yoshima Masa apontou a arma para Taiyu, gritando que sempre soube de sua traição, e disparou. Quando uma segunda bomba, instalada de última hora, explodiu, o salão foi coberto por uma nuvem de fumaça espessa. Taiyu se levantou, tossindo, e provocou: "Não é só você que sabe jogar sujo." Os trigêmeos avançaram para pegá-lo, mas Sui apareceu e destruiu suas armas num piscar de olhos, fazendo-os fugir correndo. Minutos depois, Taiyu estava em um ônibus, observando Yoshima Masa ser levado para uma prisão. De repente, o político, com um sorriso perturbador, disse que o acidente que matou a família de Taiyu não foi acaso, mas planejado. Antes que Taiyu pudesse exigir a verdade, Sui ligou, avisando que o primeiro-ministro fora sequestrado após a explosão. Yoshima Masa, rindo, disse que precisava sair, e jogou um brinco que detonou o ônibus inteiro. Taiyu conseguiu se arrastar para fora dos destroços, e Sui revelou que Yoshima Masa era, na verdade, um assassino lendário que desaparecera anos atrás, fingindo sua morte. Logo depois, Yoshima Masa apareceu ao lado do primeiro-ministro em um sequestro transmitido ao vivo para a nação. Tirando sua máscara, ele confessou inúmeros assassinatos e exigiu que o ministro admitisse seus crimes ou levasse um tiro. Quando o ministro desafiou Yoshima Masa a atirar, Taiyu interrompeu a transmissão, destruindo a câmera com um tiro. Ele ordenou que Yoshima Masa se rendesse, mas o vilão zombou, dizendo que Taiyu estava longe demais para acertá-lo.
Desarmando Taiyu com um tiro preciso, Yoshimamasa o provocou. Taiyu avançou para imobilizá-lo, mas foi facilmente capturado, confuso com a habilidade de Yoshimamasa de prever todos os seus movimentos. Os trigêmeos reapareceram, e Taiyu recuou para planejar. Sui interveio, usando um golpe combinado para lançar os trigêmeos vários andares abaixo. Taiyu tentou novamente, pegando uma das facas envenenadas de Shinzo, mas Yoshimamasa, mais uma vez, antecipou o ataque e o esfaqueou com a própria arma. Enquanto Taiyu sangrava, lutando para ficar consciente, Sui enfrentava os trigêmeos, que conjuraram uma bola de fogo gigante. Usando seu passo sônico, Sui os derrotou. No topo, Taiyu se arrastou e avançou novamente. Desta vez, ele imitou o passo sônico de Sui, combinando tudo o que aprendeu, e conseguiu derrubar Yoshimamasa. Derrotado, o vilão elogiou a habilidade de Taiyu, reconhecendo seu crescimento apesar de tudo. Ele entregou um bilhete com informações sobre o acidente, mas antes que pudesse dizer mais, uma bala atravessou seu pescoço e ele caiu morto. Taiyu olhou em volta, sem pistas de onde veio o tiro. Horas depois, seguindo as instruções do bilhete, Taiyu encontrou uma caixa escondida em uma árvore e voltou para a mansão. A família o recebeu com alívio, mas o descanso durou pouco. Kurea, agora vestida de empregada, envolveu a cabeça de Taiyu com sua saia. Ele a jogou para o lado, exigindo saber por que estava fantasiada. Mutsumi explicou que contrataram Kurea como empregada, e ela admitiu que aceitou o trabalho só para garantir que ninguém matasse Taiyu antes dela, já que a recompensa por ele havia aumentado. Kurea ofereceu ajuda para torná-lo um assassino melhor, mas logo retomou seus ataques, mantendo-o alerta. Na cozinha, Taiyu ouviu Mutsumi reclamar que o chá favorito de Kyuichirou acabou. Ele foi tomar banho, mas Kurea invadiu, tirando fotos e perseguindo-o com um shampoo ácido até acionar uma armadilha elétrica na banheira. Taiyu, em vez de pedir ajuda, entrou na água e redirecionou a corrente para a fonte de energia, explodindo o banheiro. Por algum motivo, ele acabou caindo em cima de Kurea, e quando tentou se levantar, Kyuichirou apareceu furioso, prometendo vingança por traição. No dia seguinte, Mutsumi tentou entregar o celular de Taiyu, mas viu uma ligação de alguém chamado Koro e perguntou quem era. Taiyu pegou o telefone e correu, enquanto Kurea provocava Mutsumi, sugerindo que ele tinha uma devoradora de corações secreta. À noite, Mutsumi encostou Taiyu na parede, exigindo respostas, e Kyuichirou se juntou, ameaçando acabar com ele. Nesse momento, Mumiji, avô de Mutsumi, e Kaoru, do esquadrão de Han, apareceram. Mumiji disse que trouxe uma entrega especial para Taiyu. Quando ele lembrou que era segredo, ela retrucou que esconder coisas só causava mal-entendidos. Mumiji revelou um chá especial, feito com itens que Taiyu arriscou a vida para coletar. Kyuichirou, envergonhado, tentou se desculpar, mas sua raiva por Taiyu voltou. Mutsumi, cansada, fez Goliath imobilizá-lo na cadeira. Dias depois, após um treino com Futaba, Taiyu viu Mutsumi olhando um álbum de fotos com carinho. Ela o chamou para ver uma foto de quando Nanao conseguiu sua licença de espião. Curioso, Taiyu perguntou o que era uma licença de espião, e Futaba explicou o sistema de ranqueamento, dizendo que ele só seria reconhecido oficialmente após passar no teste. Taiyu se animou para tentar, mas Kyuichirou apareceu, lembrando que todos da família passaram na primeira tentativa e prometendo torturas se Taiyu envergonhasse o nome deles. No dia do exame, Mutsumi vibrou enquanto Taiyu arrasava na primeira prova, mas durante uma pausa, um competidor tentou eliminá-lo por causa da recompensa. Antes que pudesse atacar, um vento forte o jogou para trás, e Tsukio, outro espião, lembrou que lutas entre competidores eram ilegais. Quando Taiyu tentou agradecer, Tsukio, com um sorriso estranho, pediu algo bem mais amigável. Taiyu gritou para Mutsumi correr, mas ela olhou para Tsukio e com um sorriso disse que não havia perigo. No submundo, todos sabiam que ele era só um esquisitão inofensivo que curte umas salsichas. Brincando, ela ameaçou cortar fora, o que ele não usava direito, mas Tsukio, sem se abalar, puxou Taiyu para o resto do exame. Após horas exaustivas, só alguns candidatos chegaram à fase final. Um anúncio empolgou a todos. Bastava atravessar um corredor para garantir a licença de espião. Mas o chão começou a desmoronar. Correndo desesperadamente, quase todos caíram na água abaixo. Um competidor com um moicano, chamado de Embaixador do Moicano, acertou Taiyu com um soco, tentando derrubá-lo. Quando o chão sob seus pés cedeu, Tsukio elogiou sua determinação e o empurrou para a frente com uma rajada de vento. Taiyu, porém, voltou para salvar Tsukio. Ele insistiu que Tsukio não jogasse fora sua chance. Mas o espião revelou que já era um agente de nível prata e estava ali como examinador, testando quem mantinha a dignidade sob pressão. Tsukio entregou a licença a Taiyu, mas quando ele perguntou se a história dos backshots era brincadeira, Tsukio, com um olhar malicioso, disse que falava sério e tentou partir para cima, ali mesmo. Dias depois, Shion soube da fuga de um prisioneiro importante e ligou para Kyuichirou.
Enquanto isso, Taiyu, recém-chegado em casa, encontrou um velho escondido em sua mochila e congelou de choque. O homem, Ban, pulou para fora dizendo ser seu avô. Taiyu, desconfiado, lançou um pulso eletromagnético, mas Mutsumi apareceu e esclareceu que Ban era, na verdade, seu avô. Quando ela perguntou o motivo da visita, Ban, com um sorriso safado, convidou Kureha para um encontro antes de dizer que queria testar se Taiyu tinha culhões para proteger sua neta. Ele tentou levar Taiyu para uma sessão de bonding, mas Kyuichiro o capturou, exigindo saber por que fugiu da prisão. Ban explicou que sua missão de espionar criminosos encarcerados era entediante e que só queria sentir o gostinho da liberdade. Kyuichiro, acusando-o de vazar segredos para impressionar mulheres, prometeu levá-lo de volta. Ban retrucou, dizendo que seus cabelos grisalhos não o tornavam menos perigoso, e escapou das teias de ferro de Kyuichiro com uma bomba de fumaça, levando Taiyu junto. Horas depois, em um bar, Taiyu se cansou de ver Ban tentando bancar o conquistador, e usou um adesivo especial de Nanao para grudá-lo na cadeira. Ban, no entanto, se livrou das roupas, exibindo um físico impressionante e atraindo olhares. Após desviar de todos os ataques de Taiyu, ele disse para tentar novamente em uma década. Curioso, Taiyu perguntou por que Ban não esperou o fim da missão para visitá-los. Ban revelou que precisava ser naquele dia e começou a contar histórias sobre a avó de Mutsumi, que o salvou de uma vida nas ruas com sua beleza e força. No meio da conversa, Kaiko, uma mulher durona, apareceu e prendeu Ban com algemas explosivas. Ele implorou por um beijo de aniversário. Mas Mutsumi chegou e revelou que Kaiko era sua avó. Ban confessou que fugiu para vê-la, mas Kaiko, irritada, perguntou por que ele preferiu paquerar fãs de anime em vez de procurá-la. Ela ajudou a polícia a prendê-lo, mas entrou no carro com ele para passar um tempo juntos antes da solitária. Mesmo assim, Ban fugiu novamente dias depois, só para descobrir que todos foram ao shopping, exceto Kureha. Num sonho, Taiyu reviveu a viagem de carro com sua família antes do trágico acidente que só ele sobreviveu. Ele e Mutsumi foram ao quarto de Shion, esperando que ela tivesse descoberto algo sobre o orbe da caixa de Yoshima Masa. Shion mostrou a lista de convidados do casamento dos pais de Taiyu, com os nomes deles lá. Mutsumi desabou, achando que sua família era o motivo do ataque. Taiyu a acalmou, dizendo que havia outra explicação, e Shion sugeriu que ele buscasse respostas na Biblioteca dos Mortos. Taiyu encontrou a entrada secreta e usou sua licença para entrar. Lá dentro, viu um atendente esfaquear um homem por falar alto. Shion, sussurrando, alertou-o para não fazer barulho. O atendente, Mechan, continuou eliminando quem respirava alto demais. Após quase uma hora procurando, Taiyu achou um livro sobre o acidente de sua família, mas só confirmava o que ele já sabia. Então, ele notou um encaixe para o orbe azul. Ao colocá-lo, descobriu que sua família foi assassinada por um grupo chamado Tanopo. Na mansão, Kyuichiro usou Taiyu como cobaia para uma nova técnica de tortura, mas revelou que Tanopo também estava por trás da morte da mãe de Mutsumi. Ele disse que a descoberta de Taiyu ajudou a reduzir a lista de suspeitos de assassinatos no setor médico na época do acidente, apontando um médico chamado Makoto como principal suspeito. Kyuichiro sugeriu invadir a clínica de Makoto para investigar. Na tarde seguinte, Taiyu e Mutsumi se disfarçaram de um casal de idosos doentes e foram à clínica. Após testes, Makoto parecia o médico perfeito. Horas após o anoitecer, quando Makoto saiu, Taiyu invadiu o escritório e, com os dispositivos de Shion, hackeou o computador. Em minutos, encontrou informações sigilosas sobre uma proteína especial passada pela família de Mutsumi, responsável por criar espiões superpoderosos como seus irmãos. Assim que Taiyu descobriu um plano para extrair o coração de Mutsumi e criar artificialmente a proteína para lucrar, Makoto o atacou, arrancando seu disfarce e se chocando ao vê-lo vivo. Taiyu exigiu saber se ele era o responsável pelo acidente de sua família e pela morte da mãe de Mutsumi. Com um sorriso cruel, Makoto disse para ele perguntar isso do outro lado e cravou uma placa de ferro em sua camisa. Taiyu revidou com um chute, tentou eletrocutá-lo com sua arma de choque, mas Makoto bloqueou o ataque com as mãos nuas e escapou usando uma granada de luz. Por sorte, Taiyu já havia copiado todos os dados, prometendo a si mesmo desvendar a verdade e proteger Mutsumi a qualquer custo. Na mansão, naquela noite, Taiyu transferiu os dados para um computador, procurando pistas. Após minutos de informações inúteis, ele encontrou recibos de uma reserva em um hotel com um nome parecido com a tatuagem de dente de leão dos membros do Tanopo. Decidido a buscar respostas, ele se infiltrou no hotel no dia seguinte, disfarçado de funcionário novo. Kyuichiro ligou, informando que Makoto já estava em uma suíte no topo e que Shinzo fora enviado como reforço. Desejando boa sorte, ele desligou, encarando Futaba, que perguntou por que ele estava ajudando tanto. Kyuichiro disse que era só para ajudar Taiyu a encontrar paz sobre sua família, mandando-a cuidar da própria vida antes de sair.
Taiyo encontrou o elevador para a suíte, mas um funcionário o atacou, socando sua cabeça contra a parede e dizendo que o topo era proibido para peões como ele. Determinado, Taiyo escalou o hotel com luvas especiais de Nanao. Perto do topo, o vidro começou a rachar quando uma mulher começou uma discussão acalorada com seu Sugar Daddy por causa de uma bolsa de grife. Ela jogou um vaso pesado e Taiyo caiu na piscina abaixo, quase tendo um ataque cardíaco. Ele ouviu uma mulher mandar um atendente levar sua leoa de estimação para a suíte. Enquanto isso, na suíte, um homem musculoso chamado Inman informou Makoto sobre um funcionário suspeito tentando acessar o topo. Makoto, ignorando, pediu que Inman experimentasse uma camisa nova. Inman recusou e entregou um lote de uma droga, garantindo que não haveria efeitos colaterais. De repente, a mulher com a leoa, Taiyo disfarçado, ordenou que parassem. Makoto reconheceu sua voz e perguntou por que ele insistia em fazê-lo se arrepender de poupá-lo. Taiyo tirou o disfarce, e Inman jogou uma vidraça inteira contra ele, seguida de um soco devastador. Makoto ordenou que usassem Taiyo para testar a droga, uma versão artificial da proteína que dava poderes à família de Mutsumi. Inman injetou a droga, transformando-se numa versão furiosa do Hulk, e quebrou quase todos os ossos de Taiyo. Enquanto isso, Makoto ligou para um homem encapuzado do lado de fora do hotel. Quando Enman agarrou Taiyo pelo pescoço, Shinzo invadiu a suíte, disparando um feixe de plasma e armando-se com um arsenal de armas. Enman, sobrevivendo ao ataque, provocou, perguntando se era o melhor que um Iwakura podia fazer. Shinzo descarregou todas as suas armas e jogou Taiyo para fora do prédio. Enman avançou, mas Shinzo o conteve até que ele revelou um botão explosivo nos dentes, ameaçando detonar o hotel. Sem escolha, Shinzo parou de lutar e virou cobaia de Enman, que o espancou, sacudindo o prédio. Enman perguntou por que ele não desistia. E Shinzo retrucou que virar mutante não lhe dava o soco de um Mike Tyson. Um funcionário ligou, alertando sobre um maluco atirando no hotel. Era Taiyo, usando munição falsa para assustar todos, que pularam das varandas para camas de espuma que ele preparou. Sabendo que o hotel estava vazio, Shinzo ativou um canhão elétrico, cuja potência só ele aguentava, e fritou Enman com um raio. Ele chamou Taiyo para ir embora, mas, ao tentar alcançá-lo, Taiyo caiu nos braços do homem encapuzado, agradecendo-o pela ajuda. Shinzo apareceu, agradecendo também, mas notou ferimentos graves em Taiyo antes de ele desmaiar. Uma hora depois, na mansão, Nanao estabilizou Taiyo. Shinzo aproveitou para contar a Kyoichiro que só uma pessoa podia atrasar a reação do corpo a um ataque como aquele. De repente, um alarme disparou, surpreendendo Mutsumi, pois não era o horário usual. Shion explicou que significava até 1000 invasores tentando entrar. Do lado de fora, um exército de assassinos turbinados, liderado por Hayama, preparava a invasão, com Makoto coordenando por comunicação. Eles avançaram para a entrada, mas encontraram Goliath, que revelou sua forma mais poderosa e os atacou como se fossem brinquedos. Futaba e os outros se juntaram à luta, enquanto Ryama enviou uma unidade para arrombar a porta. Lá, Kyoichiro os esperava, prendendo o primeiro grupo com suas teias de ferro enquanto Goliath destroçava os outros. Ryama, impaciente, pediu desculpas antes de pular e acertar um soco que quebrou o maxilar de Goliath, jogando ambos pela porta. Kyoichiro prometeu uma morte lenta, mas percebeu que alguém interferia nas comunicações. Mumiji ativou o modo de lockdown, trancando Ryama dentro da mansão com Mutsumi e Taiyo ainda lá. Kyoichiro tranquilizou Futaba, garantindo que queriam Mutsumi viva, e partiu para encontrar Mumiji, que na verdade era o pai deles, e recuperar o anel que ele usava para controlar a mansão. Enquanto isso, Ryama cortou a energia, deixando Mutsumi em pânico, sem saber como manter os sinais vitais de Taiyo. Percebendo que o pulso dele despencava, ela lembrou de uma conversa com sua mãe sobre o poder do sangue da família. Rapidamente, encontrou uma agulha e iniciou uma transfusão. Quando o sangue dela começou a fluir nas veias de Taiyo, ela tentou acordá-lo com sua voz, mas Ryama invadiu o quarto e atacou. De repente, Taiyo acordou e, com uma força nova, empurrou Ryama contra a parede. O vilão tentou contê-lo antes que ele atingisse seu potencial máximo, mas Taiyo o acertou com um soco, que o jogou através da parede, esquivando-se de todos os golpes. Porém, o sangue de Mutsumi sobrecarregou seu sistema nervoso, fazendo-o desabar. Ryama avançou para acabar com ele, mas Mutsumi o abraçou, ajudando a controlar os efeitos. Taiyo pediu que ela fugisse, mas Mutsumi, com lágrimas nos olhos, disse que o lockdown tornava a fuga impossível. Sacando uma arma, ela declarou que preferia morrer com ele a deixar seu coração cair em mãos erradas. Quando tentou abraçá-lo novamente, Ryama a jogou para o lado, pronto para esmagar a cabeça de Taiyo. Mas Taiyo, dominando o sangue de Mutsumi no último segundo, abriu um buraco no peito de Ryama com um golpe devastador, mandando-o direto para o além.
Enquanto isso, Kyoichiro confrontou Mumiji, exigindo saber por que ele forçou Mutsumi a injetar seu sangue em Taiyu. Mumiji, com um sorriso, disse que só queria garantir que sua filha tivesse um marido forte. Desejando boa sorte, tentou sair, mas Kyoichiro lançou um ataque com suas teias de ferro, quase destruindo a floresta. Mumiji, calmamente, segurou as teias e lembrou que foi ele quem ensinou tudo a Kyoichiro. Mesmo assim, Kyoichiro recuperou o anel. Ao voltar para a mansão, encontrou Shinzo e Nanao tentando conter Taiyu, que parecia enlouquecido pelo sangue de Mutsumi. Kyoichiro o imobilizou com suas teias, colocou fones de ouvido de Shion em sua cabeça e pediu que Mutsumi o salvasse com sua voz. Os outros tentaram impedi-la, lembrando o desastre da última vez que ela cantou, mas Kyoichiro o ignorou. Mutsumi soltou a voz, um som tão horrível que assustou até os animais da região, mas conseguiu tirar Taiyu da loucura. No dia seguinte, Taiyu acordou com cãibras insuportáveis, mas se preparou para a escola, dizendo a Mutsumi que precisava ir para não levantar suspeitas sobre suas atividades extracurriculares. Quando ela sugeriu que Nanao o acompanhasse, Taiyu perguntou, incrédulo, se o monstro de 2 metros com um balde na cabeça realmente ia à escola. Mutsumi pediu que Nanao mostrasse sua verdadeira forma. Ele injetou uma substância misteriosa e voltou ao corpo normal, deixando Taiyu boquiaberto. No caminho para da escola, Nanao explicou que seu estado mutante estabilizava seu DNA instável e que só usava a forma normal na escola. Quando suas orelhas começaram a mutar, ele disse para Taiyu não se preocupar. Na escola, Taiyu se encontrou com amigos, mas Nanao o chamou ao laboratório de biologia. Lá, viu Nanao em crise, com o corpo mutando descontroladamente. Taiyu tentou ajudá-lo, mas Nanao minimizou, mostrando como injetar outro líquido para se estabilizar. Nesse momento, uma garota chamada Run entrou com uma piton no pescoço, checando a temperatura de Nanao de forma provocadora, o que causou uma mutação embaraçosa. Run saiu, ignorando Taiyu, e Nanao explicou que ela só se importava com animais. Ele mostrou uma droga que o manteria mutante permanentemente, dizendo que lutar contra seu corpo era inútil. Taiyu o interrompeu, com lágrimas nos olhos, prometendo ajudá-lo a viver uma vida normal até controlar sua mutação. Enquanto Taiyu passava o dia injetando Nanao com drogas de controle, Han voltou ao laboratório para alimentar os animais. Sua piton engoliu uma das pílulas de Nanao e se transformou numa versão monstruosa. Durante uma sessão de acupuntura de Taiyu em Nanao, 2 amigas de Run apareceram e gritos ecoaram do laboratório. Ao chegarem, viram Run desmaiada e uma escama da piton. Nanao se culpou, mas Han acordou e correu para salvar a cobra que quase a devorou. Taiyu prometeu proteger os outros animais, enquanto Nanao seguiu Han até a sala de servidores para atrair a piton. Quando ela apareceu, ignorando ratos para atacar Han, Nanao aceitou o inevitável. Ele agradeceu pelos momentos juntos, transformou sua mão e deixou a piton mordê-lo, usando suas células para anular a mutação. Taiyu o levou ao telhado, apesar de Nanao parecer picado por um enxame. Nanao disse que não valia a pena ser normal, já que Han viu sua verdadeira forma e tentou se injetar com a droga mutante. Taiyu o deteve, batendo a seringa e puxando-o para um abraço, lembrando sua promessa. Run, segurando uma salamandra, disse que não se importava com a mutação de Nanao, classificando-o como um inseto. Ela também notou a proximidade de Taiyu com Nanao, fazendo-os temer que ela soubesse da família. Mas Han apenas perguntou por que Taiyu não disse que queria entrar no clube de biologia, arrastando-o para preencher uma ficha. Dias depois, Mutsumi interrompeu o treino de Taiyu com Shinzo, animada com um convite para um hotel de águas termais exclusivo para espiões do submundo. De volta à mansão, Kyoichiro não escondia sua empolgação com a ideia de ver o quanto os atributos de Mutsumi tinham crescido, mas Futaba jogou um balde de água fria, lembrando-o de uma missão urgente. Mutsumi prometeu que ele não perderia a próxima viagem, reacendendo sua animação. Ele saiu correndo, mas voltou para avisar Taiyu, com um olhar mortal. Se você pensar em fazer algo indecente no hotel, corta os seus bagos como se fossem picadinho. Horas depois, todos entraram na van da família, mas Shinzo estranhou o caminho esquisito e perguntou a Shion se o GPS estava funcionando. Ela mandou ele relaxar e logo a van mergulhou de um penhasco. Enquanto todos rezavam achando que era o fim, Shion ativou o modo submarino da van, explicando que o hotel não podia ser acessado por estradas normais. Após uma viagem pelo fundo do mar, chegaram ao hotel subaquático. Na recepção, o líder de uma gangue reconheceu a família Yoakura e se preparou para brigar. Taiyu avançou, mas uma garota baixinha, do tamanho de um anão de Branca de Neve, interveio, lembrando que lutas eram proibidas. Surpreendentemente, o líder recuou. Emma, a gerente, deu as boas-vindas a Mutsumi e ao grupo, cumprimentando Taiyu, que ela nunca tinha visto. Já nos quartos, Futaba brigou com Shion por tentar assistir a um vídeo constrangedor.
Depois, aproximou-se de Mutsumi e disse que sabia o verdadeiro motivo da viagem, garantindo que Taiyu entenderia quando ela contasse a verdade. Ao entardecer no jantar, o líder da gangue reapareceu, fazendo um escândalo, e derramou cerveja em Futaba. O salão ficou em silêncio, esperando sua reação. Com o álcool batendo forte, ela surtou e começou uma confusão generalizada. Taiyu carregou Mutsumi para o quarto dela, garantindo sua segurança. Ao ver a banheira, ele quis tomar banho no seu quarto, mas Mutsumi sugeriu que compartilhassem a dela. Enquanto isso, Kyo-ichiro chegou ao hotel, contando a Emma que a missão foi mais fácil que o esperado. Ela o levou ao salão de jantar, onde o caos reinava. Na banheira, Mutsumi notou Taiyu agindo estranho e lembrou que eram casados. Levantando-se, revelou seus seios, deixando Taiyu vermelho. Ele perguntou o que ela estava fazendo, mas então viu uma cicatriz entre eles. Mutsumi explicou que o Tanopo a sequestrou para roubar seu coração, mas Mumiji a salvou, abandonando a família depois disso. Com lágrimas, ela confessou que Mumiji armou com o Tanopo para forçar a transfusão de sangue em Taiyu, pedindo desculpas por arrastá-lo para uma família tão complicada. Taiyu a puxou para um abraço, dizendo que aceitava tudo que vinha com ela e sugeriu encontrar Mumiji. De repente, Kyo-ichiro jogou o que restava de Shinzo na piscina e lembrou Taiyu da promessa de picar seus bagos se ele fizesse algo impuro. Quando tentou atacar, Futaba apareceu com todos os assassinos do hotel, iniciando uma guerra de travesseiros que, após horas, derrotou o maníaco por irmã. Semanas depois, Sui e Yoga invadiram um laboratório de Makoto, mas caíram numa armadilha com uma bomba mortal. Makoto observava de longe antes de encontrar uma mulher de cabelos brancos. Na mansão Yoakura, Mutsumi tomava chá, preocupada com o plano de Taiyu para encontrar seu pai, enquanto Goliath a confortava. Kurea apareceu, atualizando-a sobre o trabalho dos irmãos para rastrear Makoto, descobrindo apenas as rotas de transporte do substituto genético que ele criou. Mutsumi agradeceu, deixando Kurea descansar em seu colo, mas não parava de se preocupar com Taiyu. Enquanto isso, Makoto se encontrou com Mumiji em um trem da organização para discutir um novo plano. Em outro vagão, Taiyu, trabalhando como atendente, corria de um lado para o outro, lidando com passageiros que reclamavam de não enxergar ou cheirar a comida. Após salvar um garoto que subiu no teto do trem, Taiyu deixou sua arma cair, quase perdendo a motivação. Lembrando-se de Mutsumi, ele voltou ao trabalho e viu uma garota de cabelos brancos, Yuki, quase caindo. Ao ajudá-la, ela devolveu sua arma, agradecendo e se apresentando. Taiyu prometeu um copo de vinho grátis e foi atender uma passageira que reclamava da janela e de fumaça. Percebendo as queixas estranhas, ele ativou um detector de veneno e descobriu que o trem liberava um gás incolor que afetava os sentidos. Correndo para o vagão central, Taiyu explodiu as janelas com sua arma, dissipando o gás. Então, viu Makoto com Mumiji e se aproximou, ameaçando atirar se Mumiji desse um passo. Yuki reapareceu e Mumiji se posicionou atrás de Taiyu. Ele tentou disparar, mas os cabelos de Yuki o envolveram. Makoto revelou que Yuki era a única com 100% de compatibilidade com o sangue sintético Yoakura. Ele admitiu que liberou informações falsas para atrair Taiyu, já que o Tanopo precisava comparar os dados de uma luta entre alguém com sangue Yoakura e Yuki. Agradecendo pela burrice de Taiyu, Makoto saiu com Mumiji e Yuki começou a espremer a vida dele. Taiyu, com os novos poderes do sangue de Mutsumi, conseguiu se libertar e partiu para enfrentar Yuki. Apesar de seus movimentos ágeis, ela o afastou como se fosse uma mosca irritante e calmamente decidiu contar sua história com os Yoakura. Mostrando uma foto de 10 anos atrás, quando estava à beira da morte por câncer, Yuki explicou como a droga de Makoto a salvou, mas com um preço: apenas mais 10 anos de vida, enquanto o composto destruía suas células humanas. Ela revelou o destino trágico de quem alcançava compatibilidade total com a droga, e quando Taiyu perguntou por que ela aceitou essa vida, Yuki disse que já estava praticamente morta antes, e que estava feliz por servir ao Tanopo uma última vez, fornecendo dados para derrubar Mutsumi e sua família. Essas palavras acenderam algo em Taiyu. Determinado, ele ativou a forma avançada de sua arma, disposto a dar a Yuki a luta final que ela desejava. Recrutando cada fibra de seu corpo, ele cortou os cabelos dela, mas Yuki os regenerou e o repeliu, desencadeando uma tempestade de ataques. De repente, ela começou a se comunicar em código Morse, rápido demais para quem não tinha sangue Yoakura. Confuso, Taiyu ouviu Yuki dizer que Makoto não podia descobrir que ela queria revelar sua conexão com a morte de seus pais. Yuki levou Taiyu a uma memória de seu aniversário, 10 anos antes, quando Akamada recebeu brincos dos pais de Taiyu. Makoto apareceu, prometendo boas notícias sobre um teste clínico. Após se emocionar, os pais de Taiyu saíram, mas continuaram acompanhando Yuki até ela receber alta, vivendo normalmente. Um mês depois, numa consulta, Makoto a levou a um laboratório com corpos ressecados, injetados com sangue Yoakura antes dela.
Horrorizada, Yuki perguntou se os pais de Taiyu estavam envolvidos. Makoto garantiu que não, pois já os havia eliminado, transformando-os nos cidadãos exemplares que sempre foram. Yuki confessou que Makoto a manipulou, dizendo que sua pesquisa salvaria milhões. Ela mostrou os brincos a Taiyu, revelando que continham GPS para localizar o esconderijo de Makoto e pediu que ele usasse isso no momento certo. Para despistar Makoto, ela retomou a luta jogando Taiyu pelo teto. Enfurecido com o sangue de Mutsumi amplificando sua força, Taiyu entrou em um frenesi. Makoto ficou empolgado, mas Momiji alertou que a raiva cega o levaria à destruição. Yuki o capturou, dizendo que ele nunca protegeria sua nova família sem controlar sua fúria. Isso fez Taiyu lembrar do acidente e de tudo que superou. Ele cortou a própria coxa para liberar o excesso de sangue, recuperando a clareza mental. Com tudo o que restava, ele lançou um ataque final, cortando Yuki ao meio. Ela aceitou seu destino, caindo em seus braços e pedindo desculpas. Taiyu disse que a culpa não era dela, e que seus pais falavam muito dela antes de ela sucumbir aos ferimentos. De repente, um braço de lobo rasgou as costas de Taiyu. Chocado, ele viu que o ataque veio de uma garota chamada A. Outra mutante, Mizuki, a repreendeu por não mirar a cabeça, mas elogiou seu golpe. Quando Mizuki agarrou o pescoço de Taiyu, prestes a queimá-lo com veneno, Futaba e Han apareceram. Ela tentou atacar Han, ignorando os avisos de Mizuki, mas foi repelida pela aura poderosa de Han. Mizuki liberou um gás venenoso, mas Futaba, com a ajuda de Han, o neutralizou e explodiu o trem, salvando Taiyu. Mizuki fugiu com A e o corpo de Yuki. No dia seguinte, numa ilha secreta, Makoto reuniu seus mutantes para uma festa antes de seu grande plano. Enquanto isso, Ran convocou a família Yoakura, revelando a localização da ilha, descoberta graças ao brinco de Yuki. Todos concordaram em uma missão conjunta para acabar com Makoto. Taiyu decidiu intensificar seu treinamento por alguns dias, enquanto os outros se preparavam. Mais tarde, ao tentar devolver sua arma, Taiyu encontrou Ban escondido em uma gaveta. Kaiko apareceu para garantir que ele não exagerasse. No campo de treinamento, Ban levou o corpo de Taiyu ao limite durante a semana. 2 dias antes da missão, ele ensinou Taiyu a controlar completamente o sangue Yoakura. Animado, Taiyu esperava algo sério, mas Ban o surpreendeu com uma aula de salsa, extremamente animada. Após girá-lo como um peão, Ban jurou que não era por diversão e atirou em Taiyu a queima-roupa. Mutsumi correu para ajudá-lo, vendo que ele bloqueou a bala com sua espada no último milissegundo. Ban se desculpou por quebrar a arma, notando sinais de ativação total no segundo olho de Taiyu. De repente, ele atirou em Mutsumi. Taiyu bloqueou com a mão nua e Ban explicou sua habilidade de endurecer as células à vontade. Furioso, Taiyu ameaçou desfigurar Ban se ele fizesse algo tão perigoso novamente. Ban pediu desculpas, revelando que era uma brincadeira planejada com Mutsumi, que usava um material à prova de balas. Na noite anterior à missão, a família Yoakura se reuniu sob a cerejeira da mansão para um grande banquete, passando horas em atividades descontraídas para aliviar a tensão da missão quase impossível que enfrentariam. Após muita bagunça, Mutsumi subiu ao palco para detalhar o plano, encerrando com um discurso inspirador que levantou o ânimo de todos. Kyuichiro, porém, puxou Taiyu para o local onde enterraram sua mãe e revelou que o corpo dela não estava lá. Ele explicou que, após o desaparecimento dela na noite em que Mutsumi foi atacada, o Tanopo avançou rapidamente na pesquisa do Hazakura, sugerindo que estavam usando o corpo dela. Kyoichiro pediu que Taiyo o ajudasse a recuperá-lo em segredo, sem contar aos outros. Quando Taiyu perguntou por que ele confiava nele para algo tão importante, Kyoichiro disse que os outros poderiam perder o controle emocional ao saber que Makoto experimentava com o corpo de sua mãe. Quando ele puxou Taiyu para explicar as torturas que aplicaria se ele contasse a Mutsumi, Futaba o atacou, brincando se agora ele queria se estranhar com Taiyu e o arrastou dali. Ao amanhecer, a família chegou ao espaço aéreo acima da ilha de Makoto. Ele, recém-acordado, foi informado por Sha, um nerd com cérebro mutante que servia como sistema operacional do esconderijo, sobre a invasão. Kaiko desejou sorte, e todos montaram em Goliath, que avançou para a entrada enquanto Shion tentava hackear o sistema, recebendo uma boas-vindas hostil de Sha. Makoto soube que a Kai, uma aliada, já estava a caminho para enfrentar os invasores, animado para vê-la usar seus poderes ao máximo. Quando Goliath e os outros avistaram a Kai, ela conjurou uma mão de fogo mortal. Futaba desviou o ataque, explodindo a entrada. Dentro da base, Futaba notou reforços chegando, enquanto a Kai tentava outro ataque flamejante. Makoto ordenou mais reforços, mas Cha informou que Kaiko destruiu os transmissores de sinal. Anuma então decidiu entrar na luta, ignorando as preocupações de A, dizendo que fugiria se a situação piorasse. A Kai, irritada com o olhar confiante de Futaba, ativou completamente o Hazakura em seu sistema, desencadeando uma explosão que cobriu a região. O calor dificultou a leitura de assinaturas térmicas por Shion, mas Futaba dissipou as chamas com facilidade.
Akai insistiu, mas Futaba a desafiou a desistir para evitar danos permanentes. Akai recusou, ativando seu sangue Yoakura. Lembrando que Makoto disse ser inútil enfrentar um Yoakura em plena potência, ela lançou uma flecha flamejante. Futaba a capturou como se fosse uma vela, apagando-a. Makoto ordenou que Akai recuasse, avisando que outro ataque queimaria seu corpo. Ignorando-o, Akai, sem nada a perder, lançou sua explosão mais poderosa. Futaba bloqueou tudo, aproximando-se. Quando chegou perto, Akai liberou mais chamas, mas Futaba as extinguiu e a carregou nos ombros, pedindo que descansasse. Shion, hackeando a base, localizou o andar com cobaias e enviou Nanao e Kengo para resgatá-las. Makoto, percebendo o plano, mandou Anuma detê-los. Anuma tentou usar seus poderes Sub-Zero, mas Kengo criou dezenas de clones para mantê-lo ocupado. Makoto, furioso, ordenou que Kurosawa eliminasse as cobaias para proteger seus segredos. Tentou dissuadi-lo, pois algumas eram suas amigas, mas Mizuki a lembrou quem mandava. Kurosawa, em lágrimas, recebeu a ordem. Shinzo, porém, revelou uma nova arma que perfurou as células de ferro de Kurosawa, surpreendendo-o. Kurosawa decidiu eliminá-lo primeiro, mas paredes o separaram. Shion pediu que Shinzo recuasse, alertando que Kurosawa era perigoso, mas Shinzo recusou, pronto para ativar seu sangue Yoakura se necessário. Kureya o incentivou, confiando no esforço dele na preparação. Quando Kurosawa atravessou a parede, a luta recomeçou. Shinzo manteve a vantagem até Kurosawa cobrir o andar com suas células de ferro, perfurando seu escudo e causando ferimentos graves. À beira do colapso, Shinzo lembrou do medo que sentiu ao ativar seu sangue pela primeira vez e do discurso de sua mãe sobre força verdadeira. Ele rompeu o ataque de Kurosawa, pedindo desculpas por exagerar, e ativou seus poderes completamente. Com um único golpe, arrancou os braços de Kurosawa, que não conseguiu regenerá-los. Shinzo explicou que isso era um efeito comum ao enfrentar uma aura além de sua compreensão. Kurosawa, longe de desistir, viu no sangue de Shinzo uma chance de regeneração, intensificando sua fome por vitória. Após trocarem golpes, ele tentou sugar o sangue do braço ferido de Shinzo. Este, porém, agradeceu por liberar o sangue, e com um movimento preciso, decapitou Kurosawa. Shinzo chamou os outros, garantindo que o Homem de Ferro de Quinta não era mais problema. Nesse momento, outro grupo de capangas o avistou, mas suas cabeças explodiram antes que atacassem. Makoto, furioso, disse a Cha que deveriam ter implantado bombas em todas as cobaias. Cha questionou se era necessário destruí-las após anos de pesquisa, mas Makoto respondeu que eram irrelevantes, desde que tivesse a mãe de Mutsumi. No helicóptero, Shion descobriu o plano de Makoto: armazenar toneladas de Hazakura no ponto mais baixo da base, planejando explodi-lo para envenenar os oceanos, iniciando uma nova era de humanidade por seleção natural. Com apenas 30 minutos para impedir a explosão, Shion tentou hackear o sistema novamente, mas Cha tomou seu fone, zombando que ela dependia da energia inimiga. Anuma desligou a última fonte de energia e Cha preparou um ataque mental contra Shion. No último segundo, Kengo reativou uma fonte e, com clones, escapou de Anuma. Com a ajuda de Shion, ele ligou todas as fontes, mas Anuma, ativando seu Hazakura, o alcançou para um confronto final. Shion criou um blackout momentâneo e Kengo revelou um clone de Anuma, confundindo-o e Cha. Ativando seus poderes ao máximo, Kengo confrontou Anuma, contando detalhes de sua infância miserável nas ruas, onde sua avó se sacrificou para protegê-lo. A história abalou Anuma, que perdeu o controle emocional. Kengo apelou à sua humanidade, levando-o a abandonar o Tanopo e pedir desculpas a Cha. Percebendo uma inteligência superior o observando, Cha foi pego de surpresa por Shion, que o destruiu junto com a sala de controle, zombando que ele deveria ter arranjado uma vida. Kyo Ichiro e Taiyu chegaram ao último andar, onde Makoto os esperava. Ele provocou, dizendo que nada poderiam fazer para salvar alguém. Taiyu, furioso, quis atacar, mas Kyo Ichiro alertou que o corpo de Makoto estava ligado ao detonador da explosão. Makoto confirmou, rindo, e revelou que Nanao fora capturado após ajudar as cobaias a fugir. Ae e Mizuki o atacaram, com Mizuki usando gás venenoso. Nanao neutralizou o veneno com seu DNA e tentou convencer Mizuki, prometendo que sua pesquisa poderia reintegrá-los à sociedade. Mizuki recusou, rejeitando uma sociedade que o abandonou num leito de hospital e injetou doses letais de veneno em Nanao. Enquanto isso, Taiyo, Sui e Yoga chegaram para deter Mizuki e a Han se juntou a Futaba, renovando a esperança de Taiyo, que focou em Makoto. Na sala de pesquisa, A surtou, atacando Sui e Yoga, gritando para não tirarem seu lar. Mizuki continuou envenenando Nanao, que ativou seus poderes, cobrindo a sala com orbes cristalizados que anularam o veneno. Oga chamou Nanao para ver A, que desmaiara. Sui reconheceu os sinais de falência em cobaias com Hazakura. Ele tentou drenar o Hazakura de A, mas sua condição piorou. Mizuki sugeriu equilibrar suas células com as dele,
transferindo suas células mutantes, o que a salvou, mas o mataria. Ele revelou que ele e Makoto salvaram A de um lar abusivo, mas Makoto a mantinha assustada para torná-la forte. A implorou que ele ficasse, mas Mizuki, pedindo desculpas, prometeu que ela não precisava mais impressionar ninguém e se desfez. Shion desconectou Makoto do detonador. Taiyu tentou atingi-lo com um disparo, mas Makoto o tratou como uma brisa. Quando tentou detonar a bomba pelo celular, Kyoichiro o cortou em pedaços, alertando Taiyu que Makoto podia se regenerar. Ele admitiu estar vivo desde a Segunda Guerra Mundial, pesquisando os Yoakura desde então. Makoto jogou um dedo, liberando uma criatura feita de réplicas de todos que modificou, e correu para a câmara final para ativar a bomba. Kyoichiro lançou Taiyu com suas teias através do monstro, permitindo que ele perseguisse Makoto. Shion pediu 5 minutos para controlar o sistema de detonação. Taiyu derrubou Makoto e jurou impedi-lo. Makoto perfurou o corpo de Taiyu, injetando doses letais de veneno. Usando o poder Yoakura roubado da mãe de Mutsumi, ele bagunçou a mente de Taiyu com memórias do passado, drenando quase toda a sua energia. Imobilizando-o contra a parede, Makoto injetou mais veneno, mas Taiyu resistiu, cortando os membros de Makoto. Este regenerou-se facilmente e ativou células tóxicas implantadas em Taiyu, que começaram a sugar sua força vital. Makoto atacou suas células cerebrais e fez um discurso justificando sua missão de mutar o planeta. Nesse momento, Mutsumi sentiu o pulso de Taiyu enfraquecendo através de seu anel. Apertando-o contra o coração, ela transferiu energia para ele. Após terminar sua fala, Makoto tentou acabar com Taiyu, esmagando-o contra o chão. Mas Taiyu se levantou, liberando uma explosão elétrica que arrancou os braços de Makoto e destruiu os tanques de Hazakura. Quando tentou avisar Shion que a missão fora um sucesso, Makoto o atacou novamente, revelando que transformou seu corpo num tanque e que bastava se explodir para liberar o Hazakura no oceano. Kyoichiro e os outros chegaram para ajudar. Kengo iniciou um ataque combinado, transformando seus clones em brocas que abriram buracos no corpo de Makoto. Nanao liberou toxinas para enfraquecê-lo, enquanto Futaba e Kyoichiro acertaram um ataque sônico poderoso. Mesmo assim, Makoto permaneceu ileso, deixando todos confusos. Taiyu, percebendo algo, deu um sinal que só Kyoichiro entendeu. Este ordenou que se posicionassem para um novo ataque, com Taiyu na liderança. Makoto zombou, chamando-o de o mais fraco, mas Futaba lançou Taiyu ao ar, enquanto Kengo criou clones para confundi-lo. Futaba disparou uma chuva de balas de pedra e Makoto riu, dizendo que materiais comuns não o penetrariam. Kyoichiro, porém, pediu que intensificassem os ataques para distraí-lo, revelando que uma das balas era Kengo, infiltrado no andar secreto onde o corpo da mãe de Mutsumi estava. Kengo encontrou a cápsula com o corpo, conectada a uma rede de fios. Ao tocar Makoto se conectou psiquicamente, avisando que cortar qualquer fio desencadearia uma explosão capaz de destruí-lo. Taiyu, determinado, arrancou os fios, explodindo o andar e privando Makoto do sangue Yoakura que sustentava sua forma. Desesperado, Makoto tentou se explodir, mas Futaba absorveu o impacto. Enquanto os outros o atacavam, Taiyu usou a técnica de endurecimento que Ban ensinou para sobreviver. Juntando-se ao ataque final, ele derrotou Makoto e levou Kyoichiro ao quarto frio para recuperar o corpo de sua mãe. Horas depois, Makoto foi levado a uma cela de segurança máxima, enquanto A e outros foram enviados a centros de reabilitação. Dias depois, Taiyu tentou retomar a vida na mansão, mas viu Mutsumi num vestido de noiva. Kengo trocou sua roupa por um smoking e Futaba anunciou que era hora de um casamento de verdade. Ban e Kaiko apareceram para a cerimônia e todos celebraram Taiyu e Mutsumi com amigos do submundo, numa festa que durou o dia inteiro.